Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo de todos os momentos, envolva o nosso coração, que a nossa alma se sinta aí embalada por esse clima de fraternidade, de paz, de alegria, da mais pura alegria cristã, para que sejamos aí como flores mesmo que desabrocham e que se abrem para receber os recursos, o orvalho que desce do alto, a fim de balsamizar os nossos corações, alentá-lo, trazer ao nosso coração fé, esperança e caridade. É para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês, recebendo tanto carinho de tantos corações. Gostaria de agradecer a esse querido amigo Tavinho pelo convite. Demorou um tempo para estarmos aqui, mas enfim, chegou a oportunidade e o dia. E aqui estamos na simples condição de um irmão, de um aprendiz, como todos os demais, buscando aprender com Jesus o caminho da vida eterna, buscando aprender com o Mestre e com a doutrina consoladora que recebemos em nossas mãos, realmente o caminho para a divina luz, que é o destino de todos nós. Então, que sejam momentos nesta noite da mais sincera e pura comunhão, como eram aqueles momentos que viviam os primeiros cristãos, naqueles ambientes simples de Damasco, de Antioquia, de Cesareia, de Jope, de Jerusalém e de outras tantas comunidades que surgiram e que marcaram os tempos, trazendo para nós esse que é o DNA do cristianismo. O cristianismo puro, e o espiritismo não poderia fugir disso, tendo a proposta que tem de ser o cristianismo redivivo. Simplicidade, amorosidade, fraternidade, esse é o DNA do cristianismo e é o que nós temos tendo a oportunidade de viver aqui, por isso para nós é uma imensa alegria. Desejo que todos possam sair daqui um pouco mais inspirados e dispostos à caminhada. Esse é o nosso intento. E falaremos nesta noite sobre um princípio que Jesus nos legou, que é um princípio fundamental. É uma das leis da criação e que diz muito respeito a como vamos nos conduzindo vida fora. Em que patamar nós já chegamos de compreensão da vida, dos nossos deveres, das leis divinas, do próprio Criador. É um dos instrumentos principais, um dos recursos principais que Jesus nos deu para analisar o ponto em que já chegamos, o ponto que já conseguimos alcançar da caminhada e o quanto ainda nos falta caminhar. É aquele recurso que nos foi dado que nos permite realmente olhar para nós, identificando internamente o que precisamos ainda renovar, o que precisa ser trabalhado. Jesus condensa essa lei, digamos assim, esse princípio fundamental numa frase. Aliás, essa é uma característica do Evangelho, né? A capacidade de síntese do Evangelho, a capacidade de síntese do Cristo, que é Ele mesmo o Evangelho, a sua vida é o Evangelho, não são os textos são apenas o relato, mas o Evangelho é a vida do Cristo, é o que Ele nos legou, tanto na forma dos ensinamentos como da vivência, mas enfim, uma das características fundamentais do Evangelho é essa capacidade de síntese, que é uma característica das grandes almas, o Cristo por excelência. A capacidade de condensar numa frase sintética, pequenina muitas vezes, todo um tratado de sabedoria. Porque, no fundo, o que é cada frase de Jesus? Senão o somatório, a síntese de bilhões de anos de evolução, ali apresentado para nós na forma de algumas poucas palavras. Isso é uma frase de Jesus. É uma semente que traz em si todo um potencial de impulsionamento do progresso da criatura que nós não conseguimos sequer mensurar porque está ali condensado ou condensada a sabedoria de bilhões de anos de evolução, que ele vem, portanto, compartilhar conosco. Isso é cada frase de Jesus, ou cada frase dos colaboradores diretos de Jesus no Evangelho, atuando aí por inspiração do alto. Cada frase traz consigo, embora pareça uma sementinha, um potencial que não pode ser medido.
De modo que uma frase de Jesus, bem entendida, bem compreendida, traz-nos muitas vezes mais sabedoria do que se estudássemos enciclopédias ou bibliotecas inteiras. Porque nas frases do Cristo está ali o que é essencial. Nos escritos humanos, dos autores humanos, embora encontremos muitos diamantes ali, vamos encontrar muito cascalho, muita prolixidade, muitas incompreensões que nascem da própria limitação daqueles que escreveram, mesmo sendo eles missionários. Mas em se falando do Cristo, nós temos o que há de mais divino, o que há de mais puro no que diz respeito à sabedoria. A simplicidade das frases de Jesus, não nos enganemos, esconde toda a grandiosidade de Jesus. Porque naquela frase atribuída a Leonardo da Vinci, que capta bem a visão que ele tinha, disse que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Porque no que é simples, não passa nada e não falta nada. No que é simples está ali o que é essencial. Quando olhamos para a natureza, vemos que na natureza vibra a simplicidade. Embora aquilo nos encante, quando olhamos a fundo, o que está ali, a simplicidade, que é complexa no sentido assim de ela é o resultado de muito tempo de desenvolvimento. Assim as frases de Jesus. Como na natureza, sofisticadas, sem serem, no entanto, prolixas, sem serem, no entanto, complicadas, são simples. Mas por isso são sofisticadas, porque representam o resultado de muito tempo que culminou naquela síntese. Então, esse princípio que Jesus nos traz é um deles, princípio fundamental, que vai nos dizer o seguinte: com a medida com que medimos, seremos medidos. E é um princípio que permeia toda a nossa vida, sem que muitas vezes o percebamos. A maneira pela qual enxergamos o mundo, a vida, as pessoas, é, na verdade, a maneira com que a própria vida nos mede. Em medindo os outros, em medindo a vida, em analisando a vida, em analisando as outras pessoas, em analisando as circunstâncias, no fundo, estou sendo analisado, estou sendo medido. A minha estatura é apresentada. O ponto em que cheguei da caminhada é definido, segundo a maneira pela qual eu analiso circunstâncias, pessoas e a própria vida. Então, com a medida com que eu meço, eu sou medido. A medida com que eu enxergo a vida é, na verdade, uma medida do ponto em que estou de compreensão da vida. Um exemplo para a gente ver como isso permeia toda a nossa vida, em relação às convivências, às relações com as outras pessoas, por exemplo. Quando tenho aquela postura ainda de muita intransigência em relação às imperfeições alheias, em relação aos tropeços alheios, é a maneira com que eu estou medindo o outro, como? Com intransigência, com dureza, com ausência de flexibilidade, de compreensão, de benevolência, de caridade. Essa é a medida com que eu meço o outro. Mas o que Jesus está dizendo? Essa será a medida com que me medirei também. De modo que, no momento em que eu me equivocar, em que a falha for minha, o tropeço for meu, terei também a mesma postura de intransigência e de extrema dificuldade em lidar com aquilo em mim, em me perdoar, em me abrir à renovação. Porque a intransigência que tenho para com os outros, não nos enganemos, a terei para comigo também. O próprio fato de assim o ser para com os outros, intransigente, inflexível, na verdade denota ainda uma dificuldade pessoal de lidar com as minhas imperfeições.
como tenho dificuldade de reconhecê-las em mim, como tenho dificuldade de reconhecer que as tenho, como quero negar, criando para mim uma falsa imagem de superioridade, de um progresso que ainda não efetuei e não alcancei, olho para o outro com essa postura. As imperfeições que não aceito em mim, não aceito no outro também. E assim me porto com transigência. Sem perceber que, mais cedo ou mais tarde, no patamar em que estamos de evolução, tropeçaremos nós também. Cairemos nós também. E é nesse momento que precisaremos ter compaixão com nós mesmos, conosco mesmos, para que não nos deixemos prender pela culpa, não nos deixemos estagnar pelo remorso que não se transforma em renovação. Um exemplo disso, para ilustrar bem, o apóstolo Pedro. Dos discípulos de Jesus, um dos mais intransigentes. A gente vai vendo os relatos do próprio Evangelho, principalmente os relatos que nos foram trazidos depois pela obra espírita, Humberto de Campos, por exemplo, nas várias mensagens que ele traz de Pedro antes da crucificação de Jesus, depois da crucificação de Jesus, enfim. A gente tem uma visão melhor da personalidade dos discípulos, e Pedro em especial, mas a gente vai vendo que Pedro, principalmente ali no começo, era muito intransigente. Ao longo dos 3 anos com os quais conviveu com Jesus, durante os quais conviveu com Jesus. Então as pessoas se aproximavam de Jesus buscando renovação, pessoas que já eram conhecidas nas cidades em que Jesus visitava, lá na Galiléia mesmo, pela vida pregressa assim não tão nobre, mulheres que haviam tido uma vida de excessos, de desequilíbrios e que queriam se renovar, indivíduos, homens que haviam tido uma vida de corrupção, ex-publicanos, por exemplo, que queriam se renovar à luz do Evangelho. Essas pessoas que buscavam Jesus geralmente eram recebidas por Pedro com muita dureza. Por vezes Jesus dizia, quando tinha que sair para atender outros casos, que Pedro atendesse aos indivíduos que o buscavam, e há um relato, inclusive, que Humberto de Campos nos traz. Jesus diz, Pedro, eu preciso sair e ampare esses 3 aí que chegaram com a verdade. Pedro, então, entende a proposta, segundo a medida que ele tinha, pega o bastão da verdade e ajuda aqueles indivíduos, colocando-os em seu lugar, como ele imaginava, né? Quem são vocês para virem aqui buscar o Mestre? Como se atrevem? Enfim, foi destacando na vida de cada um os desequilíbrios, o passado de equívocos. Quando Jesus volta, estavam lá os 3, amuados, desanimados, abatidos, e Pedro, todo alegre que tinha cumprido a tarefa que lhe havia sido designada. Senhor, amparei eles com a verdade, né? E Jesus fez, então, Pedro, eu pedi para amparar com a verdade. Amparar com a verdade será reerguer. Apresentar, sim, o caminho libertador, o compromisso com a lei, mas também unindo a essa verdade a caridade da indulgência, da misericórdia. Na medida lá que o Chico nos traz uma gota de verdade para 1 litro de amor, era essa a proposta, Pedro não havia entendido ainda. Então ele era aquele que media os outros com muita dureza. Mas, aproximando-se a partida de Jesus, o Mestre, na última ceia, começa a alertá-lo, então. Ao longo de toda a jornada, né, ao longo de todo o tempo que esteve com Pedro, foi sempre convidando a modificar essa postura, mas especialmente na última ceia, Jesus começa a dizer, né, eu vou para um lugar em que você não poderá ir, Pedro, você não poderá me acompanhar. E Pedro, então, mas como assim, Senhor? Se preciso for, morrerei por ti. Aonde tiver que ir, eu vou. Colocando-se ali, né, com aquela força, com aquela fortaleza, recusou-se a deixar que seus pés fossem lavados por Jesus, chamou os outros apóstolos de ingratos por terem deixado que Jesus lhes lavasse os pés. Jesus foi enérgico com ele. Pedro, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então ele foi deixando Pedro ali, convidando Pedro a refletir. Mas em determinado momento, na hora que avisou então que iria para um lugar onde Pedro não poderia ir, e Pedro falou que queria ir, queria acontecesse o que acontecesse, Jesus diz, Pedro,
A tua postura se faz credora de maiores experiências. E Pedro ficou triste com Jesus porque, de certo modo, pensava que o mestre duvidava da sua dedicação, do seu empenho. E Jesus, então, lhe traz uma frase que marcaria a sua vida. Jesus diz assim para Pedro: é porque essa noite ainda, Pedro, você vai aprender que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Veja o convite que Jesus fazia para Pedro. Essa noite, Pedro, você vai mudar a sua medida. Essa noite você vai mudar a sua maneira de olhar e de enxergar. E isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. Porque, de fato, todos sabemos o que ocorreu. Aquele que se julgava muito forte e, por isso, era muito hábil em enxergar as fraquezas dos outros, porque não as via em si mesmo, naquela noite negou o Mestre por 3 vezes. E percebeu ele, então, que as fraquezas que via em outros, em terceiros, ainda viviam nele também. E ali o seu olhar como que se começa a modificar. Do seu coração começa a brotar a fonte da misericórdia. Porque agora ele era o caído, não era o que estava em pé. Agora ele colocava-se na outra posição, ele era medido pela sua própria consciência. E a sua consciência foi dura com ele quando ele falhou. Teve tremendas dificuldades em se perdoar, porque não tinha ainda desenvolvido a capacidade de compreender e perdoar aos outros, nem tampouco a si. Então ali ele passou a perceber a importância de desenvolvermos todos nós esse olhar compassivo, misericordioso aos que caem, porque nós caímos e cairemos também, ainda outras tantas vezes na jornada. E se tivermos para com os outros compaixão e misericórdia, a teremos também para conosco. Será mais fácil vencermos a culpa e o remorso e nos reintegrarmos ao trabalho. Será mais fácil descermos, ou melhor, subirmos do chão de volta à estrada e à caminhada. Por isso diz Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que eu dou à vida, a vida me traz. O que eu dou às outras consciências, a minha consciência me traz. Com a medida com que eu meço, eu sou medido. Ainda em relação às outras pessoas, se tenho dificuldade em enxergar nas outras pessoas valores, virtudes, habilidades e capacidades, terei também dificuldade em reconhecer as minhas próprias. E daí a postura do orgulho, porque o orgulho é uma falsa imagem que crio de mim mesmo. Não se assenta no conhecimento de mim mesmo, das minhas potências, das minhas habilidades já desenvolvidas. Ao contrário do que possa parecer, o orgulho é muito frágil, porque é uma tentativa da criatura de se proteger. Cria ela uma imagem muito distante do que ela é de fato, porque ainda não conseguiu encontrar nela mesma bases mais sólidas para construir a sua segurança, o seu equilíbrio, a sua paz. O orgulho é bem frágil. A humildade, ao contrário, é bem forte. Porque o orgulho depende do reconhecimento de fora, a humildade não. O indivíduo já está tão enraizado em si mesmo, tão solidificado em si, no conhecimento de si, que é forte, é resiliente. Quer os outros reconheçam ou não o seu trabalho, o seu empenho, isso pouco importa, porque a sua fortaleza a constrói em si. O humilde é o que mergulhou em si, criou raízes em si mesmo. Por isso, diante das tempestades, por isso, diante das críticas, por isso, diante das incompreensões, permanece forte, como uma árvore bem enraizada. O orgulho não. Passadas as ilusões, em faltando o reconhecimento, em faltando os aplausos, fragiliza-se, desespera-se, porque aquela felicidade, aquela segurança não está realmente edificada em si, no solo da sua alma, mas em circunstâncias, seja num cargo, seja num título, seja nas posses, seja nos aplausos, seja na fama. Tudo isso não é edificação no solo da alma. A alma humilde, por outro lado, é aquela que, enxergando esses potenciais em si, buscando se conhecer, passa também a enxergar os potenciais, os valores no outro.
Por isso a alma humilde consegue ver o outro de maneira mais profunda, extrair do outro valores, enxergar no outro possibilidades que o orgulhoso não vê. E é por isso que Jesus nos via, ou nos vê, numa perspectiva que nós mesmos ainda temos dificuldade de ver. Ou será que Pedro se via como continuador da obra que foi? Como continuador do colégio apostólico que foi? Ainda não, mas Jesus já o via assim. Na humildade plena que o Cristo trazia, encontrava em cada um as virtudes que eles mesmos ainda desconheciam. Com a medida com que eu meço, eu serei medido. Como Jesus realmente já havia se conhecido, conhecia os seus potenciais imensos, os via também nos outros. Ao passo que o orgulhoso não. Então, essa medida, ou esse princípio, aplica-se a muitas frentes da nossa vida. A maneira pela qual enxergo o outro, a vida, as circunstâncias, é um dos melhores meios que tenho de me conhecer, de me medir, de me analisar. Daí a importância capital da convivência para o progredir do espírito, porque sem o outro que atua como um espelho, pouco posso mergulhar em mim mesmo. Distanciado da convivência, crio uma imagem de mim mesmo. Distanciado da convivência, posso julgar-me paciente, quando longe estou ainda de sê-lo. Distante da convivência com outro, posso julgar-me misericordioso, compassivo, quando longe estou de sê-lo. Quando venho realmente a saber se sou? Na convivência é que o outro me mede, é que então posso saber. Por isso não há virtude, como dirá Kardec, tanto na lei de sociedade, no livro dos Espíritos, como no céu e inferno, no capítulo 3, quando fala lá do céu, que a pedra de toque das virtudes como dos vícios é a convivência ou a vida social. E a maneira pela qual enxergamos o mundo denota a luz ou a treva que já consegui acender em mim mesmo. Por isso dizia Jesus que os nossos olhos são a candeia da alma. Se forem bons, estaremos em luz. Se forem maus, estaremos em treva. São a medida. Acendendo luz por dentro, consigo ampliar o meu raio de compreensão para a vida que me cerca. Consigo penetrar mais fundo na vida das outras pessoas, vendo o que as aparências não nos permitem ver. Vendo por detrás das sombras momentâneas, das falhas e dos equívocos daquele alguém, as potências que ali estão, os diamantes a serem lapidados, a serem encontrados. Consigo ver, para além dos véus das circunstâncias, os tesouros ocultos que nos trazem, mesmo as mais desafiadoras. É isso que Jesus está dizendo. Como é que eu tenho visto a vida e as pessoas? Tenho identificado apenas sombras? Apenas motivos de lamúria? Apenas motivos de reclamação? Ou já tenho, pelo contrário, visto onde outros não conseguiram ver a bênção, a oportunidade, a habilidade, a virtude, o potencial? Essa é a medida do quanto já consegui acender em mim da luz divina da consciência e do amor. A alma que apenas cultiva o pessimismo, a desesperança, diante das circunstâncias que a vida lhe traz? Será que o problema está todo nas circunstâncias e na vida ou antes nela mesma, na postura de abertura ou de fechamento para as possibilidades que a vida traz? Então a proposta nossa nessa noite é cada um de nós sairmos daqui refletindo e pensando como tem enxergado a vida. Porque isso diz muito mais respeito a mim mesmo do que propriamente a vida que tenho tido e as circunstâncias. Porque duas almas, às vezes passando por circunstâncias quase que idênticas, vivenciam essas circunstâncias de maneira completamente diferente. Por quê? Por conta da luz ou da treva que uma já conseguiu acender mais que a outra. Uma circunstância de enfermidade, porém, onde muitos encontrarão apenas o motivo para reclamar, existirão aquelas outras almas que já, tendo acendido essa luz, encontrarão por detrás da experiência
a oportunidade de acrisolar a paciência, a humildade, a fé e a confiança. Num revés financeiro, onde muitos outros encontraram um motivo para se lamentar e blasfemar muitas vezes contra o Criador, alguns outros encontrarão oportunidade para aperfeiçoar a sua fé, a sua paciência. Como está lá no livro de Jó. Senhor, tu me deste, tu me tomaste, seja feita a tua vontade. Você me deu, me emprestou, tomou de volta, seja feita a tua vontade. Quantas almas conseguirão enxergar numa circunstância como essa? Isso. Então, na maneira pela qual temos enxergado a vida e os outros, está um dos principais recursos do nosso autoconhecimento. Se eu só consigo me fixar nas falhas e nas quedas das outras pessoas, está muito complicada a minha situação íntima. Se eu consigo enxergar apenas valores em mim e nada no outro, grande chance de que esses valores sejam projeções ilusórias do meu orgulho. Porque se fossem realidade, eu os encontraria nos outros também, pelo menos em parte. Então está aí um recurso que muitas vezes não valorizamos. E para orientar nossa reflexão, trouxe aqui um texto de Emmanuel, que foi o que nos levou a pensar sobre isso, que está no livro Fonte Viva, capítulo 23, intitulado Ante o Sublime, em que Emmanuel pega um versículo de Atos dos Apóstolos, o desconecta um pouco do seu contexto e coloca aqui para a gente refletir. O versículo está em Atos 10, 15, e é uma fala que Pedro ouve numa experiência mediúnica que ele teve. Diz assim: não faças tu comum o que Deus purificou. Então a gente vai ver aqui que isso é muito comum nos estudos do Evangelho que Emmanuel nos proporciona. Ele vai tirar um versículo do seu contexto propriamente dito e trazê-lo para uma visão mais geral da nossa vida, a fim de que se conecte com a nossa vivência hoje. Ele mesmo, quando vai inaugurar esses estudos do Evangelho, ele apresenta isso para a gente, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim: olha, já começo a ver aqui aqueles que vão estranhar o nosso procedimento, tirando certos versículos do seu contexto e utilizando-os em outros tipos de análise. Mas assim fazemos, diz Emmanuel, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem o seu valor. E que no imenso conjunto dos ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou dos seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. O que Emmanuel está falando? Ele está falando que o Evangelho, na verdade, é um grande colar de pérolas. E que cada uma dessas pérolas vai ter o valor atrelado ao contexto em que ela foi colocada, junto ali às outras pérolas, mas também vai ter um valor individual. Se eu tirá-la ali daquele contexto, ela por si mesma já tem um valor intrínseco. Então, cada conceito de Jesus ou dos colaboradores diretos, ou seja, Paulo nas suas cartas, Pedro nas suas cartas, João nas suas cartas, Tiago na sua carta, enfim. Cada um desses conceitos é uma pérola que se adapta à necessidade do espírito no ponto em que ele está da estrada. Em outras palavras, aquela mesma frase para um espírito que está nesta posição da caminhada vai ter um sentido, vai ter uma resposta, vai falar para ele de um jeito. Mas essa mesma frase para o espírito que está aqui na caminhada vai falar para ele de um outro jeito, com uma outra profundidade, com uma outra perspectiva. Então, cada conceito de Jesus se adapta à condição do espírito e transmite a ele a sabedoria que ele pode extrair daquela pérola naquele momento. Porque é isso, com a medida com que eu meço, eu serei medido. Então, quanto eu já progredi é o quanto eu consigo tirar daquela lição. Aquele que progrediu mais do que eu consegue tirar mais do que eu daquela lição. Com a medida que eu meço, eu sou medido. Então é isso que ele está fazendo. Quando ele separa uma frasezinha do Evangelho e vai então fazer um comentário, que você lê o comentário, parece que ele está completamente desconectado do contexto em que a frase foi expressada, é isso que está acontecendo.
ele está dando ele está dando essa medida de acordo com a circunstância, de acordo com a necessidade daquele espírito. Então, é essa a ideia aqui. Não faças tu comum o que Deus purificou. Para esclarecer melhor o contexto, quando que se deu essa fala? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro está na cidade de Jope. E existia uma figura, um centurião chamado Cornélio, que vivia na cidade de Cesareia. Cesareia Marítima, uma cidade costeira. Jope também é uma cidade costeira. Esse indivíduo, centurião romano, não era judeu, portanto, mas ele tem uma experiência mediúnica. Ele era um homem muito correto, muito justo, muito íntegro. Então, no momento das suas preces, ele tem algumas visões e uma voz, então, lhe diz que enviasse indivíduos para chamar Pedro, para que Pedro viesse ter com eles e trazer-lhes a mensagem do Evangelho. Pedro estava em Jope e, no momento também das suas preces, ele tem uma visão mediúnica, né? Indivíduos já estavam a caminho, enviados pelo centurião para buscar Pedro. Pedro, então, sobe no terraço da casa, faz uma prece e ele tem uma visão. Ele vê um quadro mediúnico que se desdobra no seu olhar, um véu que se abre, ali ele vê vários animais e tal. É uma visão relacionada à questão dos alimentos naquela época. Ele vê alguns tipos de animais que, segundo as tradições dos judeus, naquela época não poderiam ser comidos. Porque eles dividiam, né? Eles tinham aqueles que eram chamados animais ritualmente puros, que poderiam, aqueles tipos de alimentos que poderiam ser ingeridos, e outros que eram chamados impuros, que não poderiam ser ingeridos. Eles tinham essas divisões, da chamada pureza ritual, o que era puro, o que era impuro. Então ele vê algumas imagens lá, e a voz diz que ele também buscasse aqueles outros, que ele tinha por impuro. Ele falou, não, jamais, eu sempre me mantive fiel. E então que ele ouve essa resposta. Não faças tu comum ou impuro, a tradução é a mesma, alguns textos traduzem como comum, alguns como impuro. Não faças tu impuro ou comum o que Deus purificou. Ele não entende muito bem o que é aquilo, mas enquanto ele estava lá ainda, chegaram aqueles indivíduos, e então a voz diz para ele assim, estão vindo em 3 indivíduos, é preciso que você siga com eles e vá atendê-los. Em síntese, o que essa visão mediúnica queria representar para Pedro? Até aquele momento, o cristianismo estava restrito ao judaísmo. Paulo ainda não havia começado o seu trabalho de expansão para além do judaísmo. O cristianismo estava restrito ali entre os discípulos, que eram todos eles judeus. E os judeus tinham uma grande dificuldade à época de conviverem com os chamados gentios. Inclusive uma série de regras que os impediam, por exemplo, de entrar na casa de um gentio, de comer com um gentio. Porque, segundo os conceitos deles à época, eles perderiam o estado de pureza ritual. Tornariam-se impuros. Eles dividiam, então, as coisas, por exemplo, os alimentos, as próprias pessoas, entre aquilo que era puro e aquilo que era impuro. Era algo da sua visão à época, né? As palavras hebraicas, por exemplo, kadosh, significava aquilo que era puro, aquilo que havia sido consagrado a Deus, aquilo que havia sido separado a Deus, e a palavra hol significava aquilo que não era, aquilo que era impuro, aquilo que não havia sido consagrado a Deus. Que foram traduzidas para as palavras gregas koinos, que significa impuro ou comum, daí aqui a tradução comum, e hagios, que significa santo ou santificado. Então, por exemplo, o sacerdote, para que ele pudesse fazer os trabalhos que ele tinha que fazer no templo, ele tinha que passar por uma série de rituais para ele se tornar puro ritualmente, para poder participar daqueles processos que ele fazia no templo. Os alimentos que lá eram oferecidos, as oferendas, tudo tinha que ser purificado, consagrado a Deus. Como se fazia isso? Com uma série de rituais. Os alimentos tinham que pertencer à lista daqueles alimentos permitidos, eram os alimentos chamados puros, enfim. Para a gente entender melhor o contexto. Quer ver quando que se aplica isso? Um exemplo clássico. Na passagem do bom samaritano. Se a gente reparar bem na passagem, o sacerdote e o levita estão voltando de Jerusalém. Provavelmente estavam no templo, estavam fazendo lá os ofícios no templo. Se eles estavam no templo, eles estavam no estado de pureza ritual, para fazer o que faziam lá. Quando eles veem um homem caído,
Imagina o que se passou na cabeça deles, principalmente do sacerdote. Eu não sei se esse indivíduo é gentio ou se ele é judeu, porque ele estava sem roupas, estava desfigurado, porque ferido, e estava inconsciente, eu não podia conversar com ele e saber qual era a língua que ele falava. Ele está sangrando. Se alguém tocasse uma pessoa sangrando, ela perdia o estado de pureza ritual. Eu não sei se ele está vivo ou morto, ele pode ser já um cadáver. Se alguém tocasse um cadáver, perdia o estado de pureza ritual. Por isso que os sepulcros eram caiados de branco, para saber que ali era um sepulcro, para passar longe do sepulcro. Então, era uma série de práticas que a gente desconhece, mas que estão ali no Evangelho, e se a gente não conhece o contexto, não entende muito bem. Então, o sacerdote olha para o indivíduo e pensa, bom, não sei se ele é gentio, se eu tocar num gentio, eu perco a pureza ritual. Ele está sangrando, ele pode estar morto. Então, ele ficou pensando nisso, e o que ele faz, então, por precaução? Passa à distância, passa de largo. Então, mais do que a indiferença em si, ele pensava antes no estado de pureza ritual, que Jesus criticou várias vezes, perguntando a eles o que é mais importante, os aspectos exteriores de pureza ou a pureza do coração? O que é mais importante? Eu estou preocupado com lavagem de mãos, lá os rituais de lavagem de mãos que eles tinham, ou eu estou preocupado em lavar e purificar o meu coração? Jesus várias vezes os colocou diante dessa contradição. Estavam tão preocupados assim com a pureza exterior que esqueciam-se da pureza de sentimentos, a pureza do coração, enfim. Então, o que está acontecendo aqui com Pedro? A voz ali do alto, os espíritos superiores estão falando assim, é chegado o momento de superar essas antigas concepções. É chegado o momento de vencer essas distâncias criadas por convenções humanas e levar o Evangelho para além do judaísmo, para além dos judeus. Estão vindo aí aqueles que são considerados impuros, mas você vai com eles. Você vai levar até eles a mensagem. Você vai visitar Cornélio. É isso que aquele quadro que ele via dizia a ele. Não faça você comum ou impuro que Deus purificou, porque todos os seres humanos são dignos, todos são filhos de Deus. Então não torne tu comum ou impuro o que para Deus é puro. Porque todo filho de Deus tem valor. Então ali ele é convidado a abrir a sua mente. Como depois Paulo iria fazer, e lutou tanto para fazer, para que o cristianismo pudesse vencer essas barreiras. E o fez, e conseguiu. Então foi essa visão que Pedro teve. Esse é o contexto. Mas Emmanuel, então Pedro recebe os 3 que vieram ter com ele, vai com eles até Cesareia Marítima, chegando lá é recebido pelo centurião Cornélio, e lá ele entende melhor a visão que ele teve. Cornélio chama ele para almoçar, para adentrar na casa, então Pedro diz, olha, agora eu entendi a mensagem que foi trazida, porque eu, como judeu, não poderia estar entrando na sua casa, mas o alto me disse que, na verdade, essas barreiras criadas pelos homens agora têm de cair, porque o que importa é o coração, o que importa é o sentimento. Emmanuel, então, pega esse versículo desse contexto e vai trazer para uma outra perspectiva, que é a que falávamos aqui. Ele começa dizendo assim, existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. Então, é aquela mesma, muito similar à analogia que ele fez das pérolas. Eu tiro do conjunto porque ela em si mesma tem um valor intrínseco. É o que ele está fazendo com essa fala. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. Então, embora ela tenha sido falada para Pedro naquela circunstância, o alcance dessa frase é muito maior. O homem comum, todos nós, está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Então, para que ele está transportando essa frase? Para aquilo que falávamos no início. Nós todos, aqui na Terra, embora seja a Terra um planeta de provas e expiações, com imensos desafios, imensos problemas ainda a serem sanados, nós todos estamos cercados de imensas glórias.
a beleza da criação, a beleza das circunstâncias que se congregam para cada indivíduo, patrocinando a sua evolução, o seu progredir. Os imensos recursos que nos chegam do alto, na forma de pessoas que nos visitam, de acontecimentos que nos chegam, que são sempre a manifestação da misericórdia e do cuidado do alto para com todos nós. Enfim, não fossem as sombras que ainda nascem de nós mesmos a turvar o nosso olhar, veríamos que a vida e a criação como um todo é somente glória, é somente abundância. A própria psicosfera da Terra não é criação divina. É o resultado das sombras que nascem ainda dos corações dos indivíduos que aqui vivemos. O próprio umbral, por nós tão falado, não é criação divina. É o resultado das consciências que lá ainda se congregam e moldam, através do pensamento, aquele estado de coisas. Porque na criação divina só há sabedoria, beleza, amor, misericórdia. Então a questão é, o quanto disso nós já estamos conseguindo acessar? Porque nós estamos cercados disso, de manifestações patentes, claras e evidentes do Criador em nossa vida. Mas ainda achamos-nos cercados de vulgaridades. Ainda nos fixamos apenas nas sombras transitórias, nos problemas transitórios do mundo e das criaturas, sem perceber esse fundo de luz que nos envolve em cada passo. Essa imensa misericórdia que nos envolve em cada passo. Eu me recordo da questão 802 do Livro dos Espíritos, Kardec falando com os benfeitores espirituais do papel do Espiritismo, que é de regenerar a humanidade, e ele pergunta assim, olha, não seria mais interessante assim e mais rápido o processo se os Espíritos se manifestassem de maneira mais ostensiva em todas as partes? Se fenômenos assim maravilhosos, encantadores não acontecessem em todas as partes do globo, a gente não agilizaria um pouco o processo? E os Espíritos respondem apenas assim, desejarias milagres, e no entanto, o Criador os distribui a mancheias ao redor de vossos passos e não conseguis ver. Em outras palavras, o maravilhoso já está aí. Um pôr do sol não é uma maravilha, um fenômeno que é difícil diante da beleza e magnificência de um pôr do sol não duvidar de uma inteligência de um artista divino a concebê-lo? A perfeição do cosmos que nós vemos, a beleza do luar, a perfeição do movimento, dos planetas em perfeita harmonia em torno do Sol, o Sol em perfeita harmonia também orbitando e tudo mais conectado no imenso cosmos da Via Láctea, que é um pequenino departamento da casa do Criador. E tudo isso concatenado e harmonizado por leis perfeitas, a natureza em si, tudo mais. Não estamos cercados de maravilhas, de milagres, não no sentido de derrogações das leis divinas, não estamos todos cercados de milagres. Então, como é que vocês nos pedem manifestações mais claras da realidade divina do que essas? Se não veem isso, tampouco lhes adiantará manifestações de espíritos. Deus quer deixar o mérito às criaturas de o encontrarem pela razão, pelo sentimento. Então é isso. Nós tornamos comum o que é extraordinário. A vida é extraordinária. As pessoas, cada uma delas, são extraordinárias. E em nos fixando apenas nas sombras, no que é imperfeito, nós tornamos comum, impuro o que Deus purificou. Como dizia Santo Agostinho, viajamos pelo mundo afora buscando as maravilhas, montanhas, mares, paraísos, e passamos uns pelos outros e não nos maravilhamos. Porque cada pessoa é uma maravilha de Deus. Cada indivíduo é uma maravilha de Deus, embora ainda numa condição, às vezes,
transitória de perversidade, um indivíduo que pensa, um indivíduo que sente em si, já é uma maravilha de Deus. Então, como nós tornamos comum o que Deus purificou? É isso que Emmanuel está nos convidando aqui a pensar. Ele diz, mais adiante, cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Então, a cegueira é nossa, porque a beleza aí está. Somos nós, aqueles cegos do Evangelho, de Betsaida, de Jericó, que Jesus veio libertar das trevas da ignorância e do egoísmo, que em se projetando do nosso mundo interior, criam ao nosso redor essa psicosfera que nos impede de ver a glória da vida. Somos nós os cegos que, estagnados nos nossos apegos, nas nossas paixões, nos nossos vícios morais, deixamos de caminhar e por isso nos falta a luz para enxergar com Jesus a presença divina no outro, na vida, nas circunstâncias. Porque Ele mesmo diz, aquele que caminha comigo terá sempre a luz da vida, nunca estará em treva. Aquele que me segue terá a luz da vida, nunca estará em treva. Mas na maioria das vezes somos nós os cegos de Jericó à margem do caminho, deixamos de caminhar, deixamos de buscar realmente a caminhada libertadora com Cristo e por isso somos cegos e pedintes. Porque o cego de Jericó não era só cego, ele era cego e pedinte. Mais do que o fato em si, fixemos no símbolo. Se a criação divina é só abundância, se aquele que busca o reino e a justiça, tudo mais lhe será acrescentado, como diz Jesus, não o que quer, mas o que precisa, quando é que nos tornamos pedintes nesse sentido espiritual? Quando deixamos de caminhar. Aquele que só reclama da vida, aquele que só reclama do que lhe falta, deixou de enxergar o que tem e não tem pouco. Não tem pouco. Pelo simples fato de aqui estar, já tem muito. E muito. Então é a cegueira que nos faz pedintes. A gente reclama de um auxílio divino que já chegou, porque não conseguimos ver. Não conseguimos perceber que muitas vezes o auxílio que reclamávamos, o que pedíamos, é justamente aquilo do qual reclamamos agora. A experiência difícil, a experiência desafiadora que vem abrir o nosso olhar para novas perspectivas. A perda de alguém que muitas vezes nos desperta para o compromisso com a vida imortal, que nos faz valorizar melhor as relações que aqui temos, cultivá-las com mais carinho, com mais dedicação, aproveitar melhor o tempo que antes era relegado ao abandono, ou relegado aos excessos, aos desequilíbrios, à má aplicação do tempo. Enfim, a gente vai percebendo que muitas vezes estamos tão cegos que tomamos o auxílio divino por algo ruim em nossa vida. Estamos tão cegos que muitas vezes queremos afastar aquilo que justamente é a visita mais ostensiva do Criador na nossa experiência, na nossa vida. Então ele segue. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? O próprio planeta, que hoje nos serve de escola, 4 bilhões e meio de anos de trabalho paciente e amoroso a fim de fazer ou de preparar essa beleza que nos serve. Com uma natureza exuberante em nosso país especial, com esse clima, com todas as características que fazem desse planeta que é, na escala dos planetas, um dos que está lá mais próximo do início, mais baixo, assim tão belo, imagina o que não nos há, o que não haveremos de esperar e de encontrar nos planetas superiores ao nosso, em termos de beleza,
se a terra já é esse projeto de amor, em que se congregou na sua formação, no desenvolvimento das rochas, das montanhas, dos mares, dos continentes, o esforço amoroso do Cristo e de espíritos de uma hierarquia, de uma esfera que sequer conseguimos conceber, e nós tornamos isso tão comum pelo descuidado com o nosso planeta, pelo descuidado com o nosso lixo, a maneira como lidamos com a natureza, a maneira como lidamos com os animais, que deveriam ser antes por nós amparados, valorizados como recursos preciosos da criação divina, nós tornamos tudo isso comum. Destruímos essa casa, temos destruído essa casa e ela já começa a nos responder, dizendo que se mudanças não forem efetivadas, teremos grandes problemas no porvir, mas enfim, porque tornamos comum o que Deus purificou. Colocamos essa casa a serviço dos interesses egoísticos, da nossa ambição, e naturalmente, com a medida com que medimos, seremos medidos. Tornamos comum o que Deus purificou, no descuidado com o planeta que nos foi dado. Com as formas que temos de vegetação, de fauna, de flora, será que a gente consegue imaginar o quanto está ali condensado de informação, de sabedoria, no código de DNA, por exemplo, de uma planta? Esses dias eu conversava com uma amiga que é pesquisadora nesse sentido e ela diz, quando uma planta ou um outro ser se extingue, na verdade é uma biblioteca inteira que é ali consumida. Porque toda a informação arquivada naquele código é o resultado de milhões e milhões de anos de evolução, que pelo homem, pelo seu descuidado, foi tornado impuro, comum, sendo que Deus purificou, porque é obra divina. Não é o que fazemos. A beleza que nos cerca e a nossa cegueira. Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Não conseguimos ainda conceber. Com a nossa ciência, no ponto que estamos ainda muito longe de realmente entender tudo que faz parte aí do Sol, o trabalho do Sol, a importância do Sol no nosso sistema. Isso sabemos para a vida física, que dirá para a vida espiritual, que também tem a sua função. Mas, enfim, quantos ingredientes se harmonizam num simples raio de Sol? Num dia ensolarado, que se nos abre, convidando-nos à renovação e à regeneração, quanto de misericórdia ali não há. Esse sol como mensageiro do alto, dando-nos aí a oportunidade de recomeçar. E muitas vezes passamos pelo dia apenas lamentando, apenas reclamando, hoje está com muito sol, hoje está com muita chuva, hoje está com muito frio, faça o clima que for, a gente acha motivo para reclamar. Tornamos comum que Deus purificou. Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o Espírito encarnado se manifesta? O nosso corpo. Será que a gente consegue alcançar a grandiosidade dessa máquina? A mais perfeita delas, talvez, na Terra. Nenhuma máquina humana chega aos pés da máquina, corpo humano. Quanto isso foi o resultado aí de séculos de desenvolvimento? O quanto o princípio inteligente passou por milhares e milhares de fórmulas, em milhões e milhões de anos, até que pudesse realmente chegar a ocupar esse instrumento, esse organismo divino que nos é dado e por vezes é por nós tão mal utilizado, tão descuidado. O ferimos, complicamos a sua saúde e a sua harmonia pelos excessos, pelos vícios que cultivamos. Vamos aos poucos minando as energias e destruindo esse empréstimo divino que nos foi dado. O utilizamos para desequilíbrios, para exageros, quando na verdade, se bem aproveitado, é a alavanca que nos conduz ao alto das conquistas do Espírito. Quantos lá no mundo espiritual não disputam a oportunidade de receber um novo corpo? E aqui está mais uma vez.
E nós, tantas vezes, o malbaratamos. Não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos das nossas emoções que impactam na saúde do corpo, porque aprendemos com a doutrina espírita, mágoa, ressentimento, culpa, todas as emoções em desequilíbrio, em desalinho, mais cedo ou mais tarde impactam no corpo. Então, tornamos comum, impuro, o que Deus purificou. A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, sol e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Louva o Senhor cada dia que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então a grande pergunta é: a nossa é uma vida comum ou uma vida extraordinária nesse sentido? Qual o nosso olhar? Como temos medido para sermos medidos? Para minha família, por exemplo. Faço da minha família algo comum? Onde ali encontro apenas disputas, brigas, desajustes? Ou tenho enxergado a família, esse grande núcleo de amor e de regeneração? Enxergado em cada coração que ali está um recurso divino que me permite aprender e me transformar, mesmo aqueles que mais me desafiam. Porque se reduz a minha família apenas a isso, aos interesses egoísticos, apenas aos interesses transitórios, e não enxergo para além disso como esse núcleo de regeneração, onde ali nos encontramos espíritos que viemos de uma jornada pretérita para aprendermos realmente a amar apesar das condições, apesar das dificuldades. Se não faço isso, torno comum o que Deus purificou. O meu corpo, qual tem sido para com ele o cuidado, como tenho aproveitado o tempo de encarnação para realmente crescer em espírito, porque senão é tornar comum o que Deus purificou, a oportunidade de vestir mais uma vez a vestimenta do corpo para progredir. O que tenho feito do conhecimento espírita em minha vida? Simplesmente mais uma experiência religiosa formal, em que compareço no dia da reunião, compareço no dia dos passes, compareço no dia da reunião mediúnica, enfim, somente para cumprir a forma, o aspecto exterior da religiosidade, ou tenho tomado esse conhecimento como realmente transformador e impulsionador do meu progredir? Caso contrário, é tornar comum o que Deus purificou, o que Deus engrandeceu, porque essa é uma doutrina de luz, que às vezes em nossas mãos se faz inócua. Estamos no Espiritismo ou o Espiritismo já de fato está entrando em nós? O que temos feito da oportunidade de aqui estarmos? O que faremos dos recursos que aqui recebemos? Enfim, em tudo, em todos os âmbitos da nossa vida, poderemos sempre nos perguntar: temos tornado isso comum ou temos realmente purificado, aproveitado toda a grandiosidade que ali está na concessão divina para transformar isso em mais luz no meu olhar, em uma nova maneira de enxergar a vida e os outros, extraindo cada vez mais das circunstâncias e das outras vidas que conosco conjugam-se as oportunidades e os recursos que preciso para ascender, para iluminar. Que Jesus nos ajude a pensar se temos feito da nossa vida simplesmente mais uma vida comum, ou se temos conseguido dar a ela aquela característica da vida realmente extraordinária, não porque fez grandes feitos, mas porque soube realmente aproveitar-se do que recebeu para criar na sua e ao seu redor luz, esperança e paz. E que Jesus nos ajude a caminhar em direção dessa vida cada vez mais engrandecida, cada vez mais marcada pela presença do Criador. Que Jesus nos inspire a todos muita luz e muita paz.